João no ar, eu sou o Matheus. Eu sou a Ana. Eu sou o Léo e a semana a gente vai falar do filme Samba. Você já assistiu Samba? Bom, esse filme é um filme de 2014, feito na França, foi dirigido pelos mesmos diretores dos Intocáveis, que são Olivier Nakache E Eric Toledo. Bom, o filme fala um pouco sobre o dia a dia de um imigrante francês, quer dizer, um imigrante senegalês que está na França. Enfim, mostra um pouco das relações do povo francês e de toda a estrutura social que foi montado em relação aos imigrantes e esse imigrante específico. que já é uma situação dentro e fora do filme bastante complicada, né? Que é você sair do seu país natal para ir viver uma outra cultura, uma outra língua, que não é nesse caso, mas uma outra língua, pessoas desconhecidas, tendo que procurar emprego, lugar para morar, deve ser muito complicado. Né? Principalmente quando é um país que não é, no caso, né, a França, não é tão receptiva a imigrantes. E que eu acho que o filme traz mais legal, assim, é realmente mostrar como os imigrantes, por um lado, eles são bem queridos, eles são bem vistos, quer dizer, ou melhor, eles não são bem vistos, né? Porque eles são bons quando eles não aparecem para a sociedade. Quando é favorável à sociedade. Exato. No primeiro plano do filme é um plano de sequência que tem uma grande festa e pega, a festa inteira, todo mundo curtindo e vai pra dentro. Ele entra lá no fundinho onde ninguém vê e lá no fundinho você vê o trabalho do imigrante que não é visto por todas aquelas pessoas que estão curtindo a festa. E justamente eu acho que é essa parte mais legal, que mostra como é um trabalho meio invisível, né? Como Sim. eles estão bem quando eles são invisíveis no lugar. Sempre que eu falo de imigrante, eu falo do meu pai. Meu pai é imigrante, ele veio de Portugal, moleque, com 14 anos, veio de navio. E no segundo dia ele já foi vender limão na rua, já foi pra feira, já foi se virar, porque precisava arranjar um lugar para morar, pagar um aluguel, trabalhar. Então eles não chegam aqui para passear, eles chegam precisando agregar alguma coisa para conseguir sobreviver, para conseguir fazer alguma coisa. E esse ano foi ano de Copa do Mundo, né? A França foi a grande campeã e a França é uma seleção que ela tem muitos imigrantes, né? E acabou se expondo uma situação muito curiosa do povo francês diante dos jogadores, que ali naquele momento são os heróis, mas que quando não estão heróis, eles são imigrantes, né? Criou-se uma situação estranha. Né? Exato, dentro da Copa do Mundo é tipo, olha os franceses, que bonito que eles estão fazendo na Copa do Mundo. E aí fora do período da Copa do Mundo, é aquela briga entre os países da União Europeia e, nossa, quem vai ficar com os imigrantes que estão chegando na Itália, né? Que tem que dividir. E aí, os não italianos não querem dividir, os italianos falam que precisam dividir. E isso, né, irônico apenas. Que o título da França tenha vindo por mãos, né? De filhos de imigrantes. De filhos de imigrantes ou imigrantes mesmo. E isso é bastante curioso porque muitos jogadores acabam expondo essa situação, né? Quando eles estão vestindo a camisa da seleção, eles são daquela seleção, mas quando acontece alguma coisa de ruim, eles são os filhos dos estrangeiros, os filhos dos imigrantes. Isso aconteceu com o Lukaku da Bélgica, que ganhou do Brasil no Mundial, acabou não indo para a final, mas ele falou isso durante a Copa do Mundo, né? Que quando a Bélgica está ganhando, quando ele está fazendo gols, ele é belga. Mas quando acontece alguma coisa de errado, um resultado que não é tão esperado, ele acaba virando filho de imigrante. O Ozil também, da Alemanha, que foi campeão do mundo em 2014, acabou caindo na primeira fase desse ano, também viveu essa situação, né, de ser descendente de turco e etc. Tem uma proximidade, os pais, a família, enfim. Então acaba sendo bastante complicado, é muito curioso, né? E isso expõe também uma situação muito complicada que a Europa em si está vivendo, em questão de política externa, né? Porque a Europa está ali no mar Mediterrâneo, onde tem o norte da África, onde vários países estão vivendo guerras civis, vários países estão convivendo com o terrorismo e muita gente precisa deixar a própria casa, deixar o trabalho para fugir, para ver se consegue sobreviver, se consegue dar uma condição para o filho, né? E acaba indo para a Europa, e a Europa está fechando a porta para eles, né, ultimamente. E pensar que a Europa é uma grande causadora de todos os conflitos, né, da África pelo seu passado colonialista, agora eles lavam as mãos falando, te vira aí, que a gente, né, não é assim que funciona a vida, né? O próprio governo italiano recentemente fez isso, um navio com refugiados estava atravessando o mar Mediterrâneo tentando chegar e o governo italiano, que já se autoproclama anti-imigrante, fechou as portas e falou, não, vocês não vão
trazer esses imigrantes para cá e outros países tiveram que dar um jeito para ajudar essa população que simplesmente precisava de um espaço, não estava querendo roubar nada de ninguém, né? Exato, porque tu entender que tipo, as pessoas não vão para outros países porque elas querem, tipo, vou lá dar um rolezinho na Europa. Não é uma simples viagem. Um mochilão. Uma necessidade. Exato, eles Motivo vão. maior. Exato, eles vão porque eles não têm o que. Sobrevivência. Não tem o que fazer e precisam sobreviver de alguma forma. Famosa vão buscando. sobrevivência. Mas enfim, eu acho que uma coisa também a gente não pode deixar lá nas nossas mãos também é que não é uma coisa só exclusiva da Europa, né? Claro. Que ultimamente tem acontecido muito aqui com os venezuelanos também na América do Sul. Enfim, situação de Roraima e outros países do lado que fazem fronteira lá com a Venezuela, né? Colômbia, Peru, né, tem vivido isso. E é muito curioso, porque no Brasil, um caso específico, é um país que ele tem, por tradição, a receptividade aos imigrantes. É um país que foi criado, foi formado por imigrantes. Então é curioso a gente ver situações como, teve o caso concreto e isso também, a gente tem que analisar o momento e a situação. O caso do comerciante que foi agredido e assaltado, espancado por venezuelanos, e aí uma comunidade ali na cidade acabou se juntando para queimar os pertences dos refugiados que já não tinham nada e expulsá-los do país, sabe? É complicado, é óbvio, tem toda essa situação, mas é uma situação curiosa que mostra muito o momento que o país está vivendo, um momento de crise, um momento de problemas econômicos, né? É bem complicado. Então, é complicado, porque ao mesmo tempo que a gente sabe que eles não trazem um problema, a gente sabe que a gente também está vivendo uma época muito difícil, né? No Brasil, enfim, politicamente, financeiramente, socialmente, todos os sentidos. E aí, tipo, chega um monte de venezuelano que, ok, eles estão vindo por motivos muito maiores, sabe? Eles estão procurando um lugar melhor para viver, só que eles chegam numa cidade muito pequena, numa quantidade muito grande, e aí fica uma situação muito insustentável para uma cidade que não está preparada para receber tanta gente assim. Não, e mesmo que seja uma cidade grande, quando chegam imigrantes aqui, o povo tem essa mania de pensar, tipo, tá tirando o meu emprego. Uma crise como essa tá tirando o meu emprego. E não é bem assim. E é curioso, porque, como o Léo falou, são cidades ali Pacaraima, que é onde fica a fronteira, Boa Vista, que é a capital de Roraima, são cidades que já há uma falta do mínimo que o Estado poderia dar, já existe uma precariedade ali. Então, quando você vê imigrantes chegando, assim, por exemplo, a capacidade dos hospitais estão assim, estouradas há muito tempo, atendendo apenas imigrantes, assim, a população local acaba não conseguindo atendimento nos hospitais. É complicado, é difícil, mas isso também tem muito a ver com a lentidão de um governo que não consegue promover de forma efetiva a interiorização, né? Quer mandar os imigrantes para outros estados com mais infraestrutura, com mais condições para receber. E esses caras vão chegar, esses imigrantes vão chegar em outras cidades, eles não vão roubar o emprego de ninguém, pelo contrário, é mais gente produzindo, é mais gente gerando renda e é mais gente gerando economia. Isso é positivo para o país, ter mais pessoas trabalhando. E, óbvio, a gente está vivendo um momento em que 13 milhões de pessoas estão desempregadas. De alguma maneira, a gente precisa de um boom para fazer isso acontecer. Mas não são os imigrantes chegando sem nada, miseráveis, com a roupa do corpo, que vão atrapalhar esse processo. Não é esse o caminho, né? Eu acho que se todos os estados se organizarem para dividir um pouquinho, não fica ruim para ninguém, sabe? Se dividir certinho, fica top. Camara. E aqui em São Paulo a gente está vivendo uma coisa também curiosa nessa questão de identidade, né, do imigrante. Recentemente houve a mudança do nome do metrô e da Praça da Liberdade para Liberdade Japão, Japão Liberdade. É curioso isso, no mínimo, porque eles dizem ser uma homenagem aos primeiros imigrantes ali a ocuparem território e tal, mas claro, não dá para se tirar o mérito do imigrante japonês. Mas não são só eles, não foram Mas não só foram eles. só eles. A primeira população que ocupou ali foram os escravos que eram enforcados ali na praça. Ali era um cemitério, na real, né? Cemitério dos Aflitos. E estão querendo derrubar a Capela dos Aflitos também, que é um patrimônio histórico tombado, simplesmente porque está enraizado que o passado deve ser esquecido, o passado de escravidão deve ser esquecido no país. Mas não dá para esquecer o passado, né, gente? O passado ele tá na nossa cara, ele tá nos nossos traços, no nosso cabelo, na nossa cor, no nosso sangue. É impossível apagar o nosso passado. A gente pode tentar negar ao máximo
Mas é impossível, e é mais impossível ainda porque foi o nosso passado, foram essas pessoas do nosso passado que construíram tudo aquilo que a gente usa hoje, deram todas as condições para a gente progredir e evoluir como a gente progride e evolui hoje. A gente é o que a gente é o país que tem o que tem, é o que é por causa deles. Exatamente. Eu acho que assim, se no passado eles já, como você disse, nos ajudaram tanto a construir, por que eles não podem continuar construindo com a gente um futuro, sabe? Exatamente. Então a mensagem desse vídeo que a gente está tentando passar com a discussão do filme Samba é justamente a tolerância e o respeito ao imigrante. A gente precisa, o mínimo que a gente pode fazer é a gente às vezes não consegue dar um lugar para morar, não consegue ajudar de alguma forma mais aparentemente efetiva, mas às vezes apenas um seja bem-vindo, um sinta-se em casa, isso já é suficiente, sabe? Então seja tolerante, isso é o que a gente quer passar aqui no nosso vídeo, né? Então compartilhe esse vídeo com seus amigos, fortalece aí, a gente está começando. Fortalece a irmandade. Não esquece de se inscrever no canal, se você gostou, deixa um like. Não esquece de apertar o sininho para você receber a notificação de vídeo novo. E, por favor, indiquem outros assuntos, outros filmes que tenham assuntos legais também pra gente poder discutir aqui, né? Deixe nos comentários ou manda no nosso Instagram e Facebook que tá passando aqui embaixo. E é isso aí. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Os dois fizeram assim. Com a mesma mão. Meu Deus do céu. Ai. Meu tchau, tchau pega, né? Estão com inveja da minha marca assinada.